Olá, meu nome é Adalberto Miller, eu sou tradutor da Poesia Completa da Emily Dickinson, que foi editada em 2 volumes pela editora da Unicamp e pela editora da UNB. Eu queria falar sobre um aspecto da poesia da Emily Dickinson que tem a ver com um poema muito famoso, sobre a esperança. E eu vou ler são 2 poemas, um é mais conhecido, está no volume 1, e o outro que eu quero comentar depois é o que está no volume 2, que está sendo lançado agora, né? O primeiro reza assim, vou ler em inglês, depois em português. Hope is the thing with feathers that perches on the soul and sings the tune without the words and never stops at all. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could abash the little bird that kept so many warm. I've heard it in the chillest land and on the strangest sea, yet never in extremity it asked a crumb of me. Esperança é a coisa com plumas que na alma se aninha. Seu canto não tem palavras, sempre a mesma ladainha. Soa bem na ventania, e só a forte tormenta há de calar a passarinha que a tantos acalenta. Ouvia na terra mais fria e no estranho mar sem fim. Mas nem em situações extremas pediu migalhas para mim, né? Eu tentei manter a sonoridade e o ritmo do poema, que se aproxima muito na língua inglesa a uma espécie de cantiga, né? A Emily Dickinson usou muito um tipo de metro, que é o metro de balada, e que é muito usado na canção popular, né? E em todas as canções folclóricas. Então, eu trouxe para a língua portuguesa um ritmo que se aproxima da redondilha maior, que é aquele ritmo da batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, né? Eu estava muito preocupado sempre em ouvir o ritmo, né? Mas é interessante que o poema tem ela é uma espécie de ladainha, uma espécie de cantilena, mas ela está tratando justamente da falta de esperança, né? Da impossibilidade de ter esperança no que quer que seja, né? Ela trata a esperança como uma ave que se aproxima da gente, né? Um pássaro, um little bird, ela falou um passarinho, que eu traduzi para uma passarinha, né? Já que a esperança é feminino, em língua portuguesa, e então se aproxima, mas ela diz, ela mesma não acredita muito nesse passarinho, porque ela diz assim, a esperança para mim ela não pediu nem uma migalha, né? Ela já se coloca como alguém que se afasta da ideia da esperança, né? Se afasta da possibilidade de ter esperança, né? E isso é muito característico da poesia da Emily Dickinson, essa negação, essa negatividade bastante moderna, né? Bastante próxima de Nietzsche, de certa maneira, de quem ela é contemporânea. Ela é mais ou menos contemporânea do jovem Nietzsche, e ela já sente essa desilusão moderna, né? Esse grande desencanto com a vida, essa impossibilidade de ter uma crença, né? Embora a questão da crença, para ela, seja uma questão sempre contraditória, porque aí, se a gente vai para um outro poema que está no volume 2, que é mais foi publicado, quer dizer, ela nunca publicou, ela escreveu cerca de 15 anos depois, o poema reza assim: Hope is a strange invention, a patent of the heart, in unremitting action, yet never wearing out. Of this electric adjunct, not anything is known, but its unique momentum embellish all we own. E a tradução? A esperança é estranha invenção. A patente é do coração, em ação incessante, mas que não cansa, não.
Desse elétrico adjunto, nem tudo sabemos, mas seu ímpeto genuíno embeleza o que temos, né. Então, aqui a perspectiva já é bem diferente, porque se lá a esperança era um pássaro que vinha visitar e, né, e que a quem ela não dava migalhas, aqui a esperança é algo que surge dentro do coração, né, dentro do coração. É uma coisa que vem de dentro, a patente é do coração, né. Interessante que ela usa os termos invenção e patente, que são 2 termos característicos da modernidade em que ela estava vivendo, né. É preciso lembrar que os Estados Unidos são os grandes a Revolução Industrial Americana, né, foi quem impulsionou a Revolução Industrial mo do da modernidade tardia, como a gente chama, né. E esses termos de invenção e patente são muito característicos desse momento histórico, né. Por isso que eu gosto sempre nessas edições que a gente fez pela Unicamp e pela UNB, eu gosto muito de contextualizar a poesia da Dickinson, né, e não ver a poesia da Dickinson como uma poesia, metafísica, totalmente descontextualizada, de uma mulher que estava fora do seu tempo, pelo contrário, a Emily Dickinson é uma poeta moderna, né. Ela está no século XIX, mas ela fala para o século XX e, quiçá, para o século XXI. Para apresentar a coletânea África, Margens e Oceanos, eu escolhi ler um trecho da introdução. Nela, os organizadores apresentam, na forma de ensaio, o contexto social e historiográfico mais amplo nos quais o projeto se insere. O conjunto dos trabalhos que vem à luz neste livro trata da experiência histórica do continente africano, às margens ou em conexão com os oceanos Atlântico e Índico, e especialmente entre os séculos 17 e 20. Os autores e autoras também compartilham do interesse pelas trocas, contatos e conexões que inserem o continente africano no circuito global, levando em conta o ponto de vista e o protagonismo dos africanos nesses processos. Entendemos que essa produção precisa ser considerada numa perspectiva ampla, em termos acadêmicos e políticos. Isso significa reconhecer que o crescimento e a consolidação dos estudos africanos no Brasil estão ancorados em referenciais intelectuais próprios e em constante diálogo com a produção internacional. Além disso, é inegável que a produção africanista brasileira é marcada por condicionantes que extrapolam os muros da academia. No Brasil, o estabelecimento de condições institucionais para o desenvolvimento dos estudos africanos esteve diretamente vinculado ao ativismo dos movimentos sociais negros, que desde o final dos anos de 1980 buscaram interferir na formulação de políticas públicas voltadas para a educação, tanto no âmbito federal quanto nos estados e municípios. Entre os êxitos mais expressivos da militância antirracista estão a aprovação dos Parâmetros Nacionais Curriculares, os PCNs, em 1996, a promulgação da Lei 10.639, em 2003, e, finalmente, a definição das diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, em 2004. Embora as mudanças legislativas tenham afetado diretamente os níveis de ensino fundamental e médio, o impacto foi mais amplo e profundo, atingindo em cheio o ensino superior ao impor mudanças significativas nos currículos de graduação, particularmente dos cursos de História. Por força da Lei 10.639, universidades públicas e privadas de todo o país que antes tinham a história da África em seus currículos como disciplina optativa, quiçá ausente, foram obrigadas a acatar o conteúdo agora obrigatório.
De forma inesperada, a lei teve como efeito catalisar a institucionalização dos estudos africanos mediante a contratação de professores em universidades federais e estaduais. Algumas delas passaram a ter departamentos de história com 2 ou até mais especialistas em África, uma raridade em muitas universidades estrangeiras, que não apenas produzem pesquisa de ponta, como também atuam como mentores de mestrandos e doutorandos. Outro sim, o crescimento recente do campo de estudos africanos no Brasil merece ser situado numa perspectiva global e comparativa. A comparação mais óbvia é com o profundamente racializado processo de institucionalização dos estudos africanos nos Estados Unidos, que se deu a reboque do ostracismo de pioneiros intelectuais afro-americanos, cujas agendas de pesquisa transnacionais e trajetórias acadêmicas foram vitimadas pelo racismo estrutural. É possível considerar que esse fenômeno também teve papel importante no alinhamento da academia brasileira em relação à África. Afinal, como explicar que o país americano, que recebeu o maior número de escravizados nas Américas, tenha demorado tanto tempo e com a necessidade de uma lei para reconhecer nas Áfricas um legítimo objeto de investigação histórica? Enfim, assim como nos Estados Unidos, respeitando todas as particularidades, a consolidação recente dos estudos africanos e de uma historiografia da África no Brasil tem vínculos profundos com as pautas históricas de luta contra o racismo. Primo Levi, químico italiano de origem judaica, antifascista, preso como partidiano no final de 1943, deportado como judeu para Monowitz, um dos campos do complexo de Auschwitz, no início de 1944, sobreviveu aos horrores do campo da morte e narrou sua experiência com um êxito que poucos alcançaram. Levi é mais conhecido por sua literatura de testemunho, que está em livros como É Isto um Homem?, A Trégua, ou pelo ensaio que conta a sua história no campo de concentração, Os Afogados e os Sobreviventes. Mas Levi também escreveu ficção científica distópica, contos fantásticos, e pode ser considerado um dos mais serenos analistas da alma e da condição humana. Um autor que, através de seus escritos, soube penetrar nas estruturas das relações que se estabelecem na vida em sociedade, sobretudo em momentos de crise e exceção. Levi é peça fundamental do pensamento que move a história do século XX e que ainda tem muito a dizer ao leitor do século XXI. Leitor assombrado diuturnamente por negacionismos, revisionismos, populismos, autoritarismos, ameaças minorias. A obra de Levi é fonte de reflexão, e a nossa coletânea de ensaios, intitulada Caleidoscópio Primo Levi, ensaios sobre um poliédrico químico-escritor, tem a intenção de, além de apresentar a complexidade desse escritor, ser também uma fonte de reflexões e ideias, para que cada vez mais sejamos capazes de entender as palavras que Levi coloca na conclusão de seu último livro. Abro aspas. Aconteceu. Logo, pode acontecer de novo. Este é o ponto principal de tudo quanto temos a dizer. Fecho aspas. Essa citação está na conclusão de Os Afogados e os Sobreviventes, considerado uma espécie de testamento do narrador de Auschwitz, que é Primo Levi. Escolhi aqui ler um trecho de um dos ensaios presentes na nossa coletânea organizada por mim, a Islan Camargo Macieira, e pela professora Luciana Massi, da Unesp de Araraquara. O trecho que eu vou ler é do professor João Carlos Zuin, professor de Sociologia da Faculdade de Ciências e Letras da Unesp do campus de Araraquara. E nesse ensaio, o professor Zuin destaca que uma das grandes preocupações de Levi foi a possibilidade de sobrevivência dos aspectos do nazifascismo na nossa sociedade, na sociedade contemporânea. E hoje, em pleno século XXI, nos deparamos com novas formas de dominação política, alavancadas e intensificadas, por exemplo, pelas redes sociais. O professor Zuin cita uma entrevista de Primo Levi. Leio o trecho.
Uma das reflexões de Levi está contida na entrevista concedida para o jornal La Stampa, publicada em 26 de julho de 1986. 26 de julho de 1986. Quando o jornalista e crítico literário Giorgio Calcagno o questionou acerca dos motivos que o levaram novamente aos processos de reflexão e composição escrita do universo concentracionário de Auschwitz, contido no livro Os Afogados e os Sobreviventes. Mais de 40 anos depois, Levi voltava ao tema do campo de concentração. Na resposta de Primo Levi, 4 motivos foram enfatizados. O primeiro, a necessidade da verdade, para combater as teses do revisionismo histórico, compreendidas como uma banalização do genocídio nazista, e que não pode ser tratada com indiferenças. O segundo motivo, a ampliação quantitativa e qualitativa da matéria contida na violência extrema do totalitarismo, que poderia servir para o trabalho futuro dos historiadores e intelectuais. O terceiro, o problema da transmissão da memória histórica, sempre moral e política, do sentido e significado do Lager para as novas gerações. E o quarto e último motivo, o temor, o pesadelo de que, no fluxo do tempo histórico, o esquecimento possibilitasse a construção de novos espaços políticos, de desumanização, dominação, concentração e extermínio. Questões que foram apontadas em diversas entrevistas realizadas na década de 80, e entre elas está essa. O que eu vou ler agora são as palavras de Primo Levi numa entrevista da década de 1980. O meu interesse era mostrar que tais coisas pertencem a um passado recente, não só geograficamente. A semente de Auschwitz não deve voltar a germinar, mas a violência está próxima, ao nosso redor. E há uma violência que é filha da violência. Existem vínculos subterrâneos entre a violência das 2 guerras mundiais e a violência que temos visto na Argélia, na Rússia, na Revolução Cultural Chinesa, no Vietnã. Nossa sociedade, bem como os meios de informação, nos proporciona a difusão da violência. Existem mecanismos que a agigantam. A pergunta decisiva para mim é: voltaremos a tal situação ou não voltaremos? Eu não sou profeta. Não creio que na Europa vamos voltar a tal situação, pelo menos num futuro próximo. Mas que a ameaça existe é evidente. Acredito que refletir sobre a violência ocorrida no passado é saudável para todos, e especialmente para os mais jovens. Penso que verdadeiramente é preciso refletir que quando não há tolerância, isto é, a razão, porque tolerância e razão coincidem, vamos em direção a Auschwitz. Obrigado pela atenção, espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham se interessado pelo nosso livro e principalmente por Primo Levi. Aconteceu em 1893, ano de uma terrível epidemia de cólera na Europa. No Brasil, os jornais acompanhavam as informações disponíveis sobre os casos, temendo a importação da doença. Mas eis que, certo dia, se espalhou a notícia de que uma entidade conhecida como Santo Gonocô havia avisado em um candomblé que Salvador estava ameaçada da invasão de uma peste terrível. Havia, contudo, um jeito de impedir que a doença entrasse na cidade. Cada habitante deveria levar uma vela de cera a Santo Antônio da Barra, na freguesia da Vitória. Em pouco tempo, levar uma vela a Santo Antônio tornou-se a principal preocupação de muitos soteropolitanos. Multiplicaram-se os seguidores dos preceitos do Santo Gonocô. Formou-se uma romaria de proporções tão exageradas que logo não havia mais espaço na igreja para receber tanta vela. Os jornais católicos prontamente se manifestaram contra o ato votivo. A igreja de Santo Antônio da Barra, erguida no século XVI no alto de uma pequena colina, com uma vista estratégica da entrada da Baía de Todos os Santos, abrigou até o século XIX a Irmandade de São José, composta exclusivamente por traficantes de escravizados. A igreja continuava sendo uma das prediletas da elite oitocentista que morava ali na freguesia da Vitória. Por isso, a romaria prescrita pelo Santo Gonocô era assintosa, soava como uma provocação da entidade africana ao santo protetor do infame comércio. Afinal, as velas para Santo Gonocô tinham procedência fetichista
e mostravam a força e o prestígio das religiões de origem africana entre a população. Bom, eu escolhi falar sobre esse trecho do nosso livro, em primeiro lugar porque trata de uma epidemia que aconteceu em 1893 e refletir sobre a possibilidade da chegada de uma epidemia ao Brasil e à Bahia. Hoje em dia é um tema extremamente atual, né? Faz a gente pensar nos medos, nos temores, nos conflitos que surgiam quando a população e as autoridades tiveram que lidar com uma doença desconhecida. Em segundo lugar, porque esse trecho fala da perseguição a cultos religiosos de origem africana, que aconteciam na maior cidade negra do país, no momento de crise da sociedade brasileira, com o fim da escravidão, o início da República, que foi marcado por tanta violência, tanta repressão, racismo, intolerância e tanta exploração dos trabalhadores. Então, eu acho que pensar sobre esses temas e como isso aconteceu no início do século XX nos ajuda a refletir sobre o momento que a gente está vivendo agora, sobre esse momento de crise da sociedade brasileira, e ajuda a gente a pensar nas possibilidades de transformação do nosso presente. É isso. Este livro é sobre a experiência negra, que não cabe nos cartões postais, numa cidade muito mais plural do que permite o enquadramento das lentes que buscam o exotismo. Eu escolhi esse trecho porque acho que esse foi o principal desafio desse livro. Nós procuramos mostrar as tensões, os acordos, os dilemas que estavam em pauta numa cidade negra, num período que vai de 1888 a 1905, que é o do pós-abolição e de estruturação da República. E tentamos analisar como disputas políticas, disputas partidárias, mas também disputas culturais estavam em pauta no meio de um processo de desmonte da ordem escravista, de rearranjo, né, das alianças políticas e de estruturação da sociedade republicana. Então, esse é um livro que tem um desafio, assumiu o desafio de falar sobre os primeiros anos da República, os primeiros anos do pós-abolição, e ao mesmo tempo desconstruir certas leituras estereotipadas, certas leituras marcadas pelo exotismo que cercam as imagens da Bahia até hoje. E a gente acha que isso é muito importante para que a gente possa entender a história do Brasil. Bem, prazer estar aqui com vocês. Eu vou ler um pequeno trecho do meu livro, na verdade as páginas finais, que apontam uma discussão muito atual, que é a questão das reformas de ensino, né, que sempre se polemiza tanto em torno dessas reformas, e a questão da profissionalização e o ensino do desenho, né, que é o tema aqui do meu livro. Ele é perpassado muito por essas discussões, né? As finalidades, quais são, afinal de contas, as finalidades do ensino do desenho, né? Como uma disciplina válida nos currículos escolares, disseminados pela sociedade. Isso, claro, já reflete aí um passado, né? Já diz respeito a um passado em vários aspectos já superado, mas é uma discussão que eu acredito ainda ser importante. Então, eu vou ler brevemente aqui as últimas páginas do meu livro. Bem, em 1925, Teodoro Braga publicou no Rio de Janeiro o Ensino de Desenho nos Cursos Profissionais, dedicado a definir os melhores métodos para ensiná-lo às classes trabalhadoras. Definindo o desenho como representação gráfica da forma, e diferenciando aquele desenho feito com uso de instrumentos, que seria o desenho geométrico, do composto à mão livre, o autor também realizava a usual aproximação entre desenho e escrita, defendendo o começo do aprendizado do desenho pela mão livre e pela observação do natural, e condenando a cópia de estampas por ser o modelo ideal
abra-se aspas, o corpo real diante dos olhos, ávido de ver e de grafar aquilo que vê, com todas as dificuldades da aparência produzidas pela perspectiva, pelo claro-escuro, pelo ambiente, pela cor, pela situação, fecha aspas. Fazia, ao mesmo tempo, a ponderação de que o saber ver era o grande obstáculo a ser superado, associando ao desenho de observação qualidades não somente pedagógicas, mas até patrióticas. E aí uma citação aqui do Teodoro Braga, né? Quantos ensinamentos elevados adquire, então, a criança no momento em que ela vai desenhar em frente ao objeto palpável, modelo de seus estudos, de seu esforço intelectual na ânsia de bem fazer. A lição de civismo que aprende ao sentir que aquela flor é do jardim da escola ou de sua casa, que aquele fruto é de seu amado, é de seu país amado, que aquele objeto é do seu uso. Encerra-se a citação do Teodoro Braga. Bem, ao relacionar a educação das classes operárias à nacionalização da arte brasileira, invocava, sobretudo, a natureza do país como fonte sobre a qual deveriam se debruçar a inteligência e a criatividade do trabalhador nacional, para que, dentro de sua obra, estivesse sempre representado algo, abre aspas, de sua pátria. Bem, mão de obra que, se permanecesse limitada à própria ignorância, sem saber, abre aspas, ler nem pensar, estaria em permanente desvantagem em relação à mão de obra estrangeira, pois, sem estímulo para criar os próprios produtos e tendo de submeter-se às atividades puramente mecânicas, sofreria o que Braga chamava de, abre aspas, vida artificial da cópia de modelos. Reprodução, abre aspas, sem espírito, sem inteligência e, por isso mesmo, sem o mínimo valor de arte. Insistindo na natureza local como fonte central de sugestões plásticas para a arte e a indústria nacionais, o autor afirmava que já era mais que, abre aspas, tempo de tê-la nossa, muito nossa, a arte brasileira, inspirada na nossa flora esplendidamente bela e luxuriante e na nossa fauna exótica e desconhecida, típica e extravagante. Operava-se, contudo, uma lógica algo contraditória. Ao idealizar uma suposta equivalência entre nação e indivíduo, acreditando na existência de um caráter nacional atávico e imanente, impresso na sensibilidade de cada brasileiro e que se manifestaria caso lhe fossem dadas as condições mínimas para isso, cabendo ao professor apenas não aceitar, abre aspas, senão originalidade de concepção nos esboços das obras a executar, apurando o gosto de cada um, aproveitando as idiosincrasias pessoais. Bem, citação dele, só assim, expurgada a invasão do terrível mal que nos tem atrofiado o cérebro até agora, isto é, a cópia de catálogos estrangeiros, só assim poderemos iniciar a procura de um estilo, de uma maneira de fazer nacional, que nossos silvícolas descobriram e que nós, civilizados, desconhecemos. É necessário que cada um seja si próprio. Bem, isso aqui é um pequeno trecho, tem mais aqui 1,5 páginas para o fim do livro, mas eu acho que isso aqui já dá um pouco o sabor aí do livro. Na verdade, ele vem de um período anterior, né, ao próprio século XIX, atravessa o século XIX, chega aí no início do século XX. Espero que vocês gostem. Obrigado aí pela atenção. Esse é o livro A Ascensão da Levedura, de Nicholas Money, Como um simples fungo moldou nossa civilização. E eu vou ler um trecho para vocês. Essa é a narrativa de nossa antiga coexistência com a levedura, de como o micróbio e o ser humano conduziram um ao outro ao longo da história, e de como esse relacionamento está florescendo no século XXI. Da torrada no café da manhã até o vinho da noite, a levedura é a bênção diária da humanidade, e nossa comunhão com esse fungo minúsculo
vai se aprofundando ano após ano. Esse ser levou-nos da caça e da coleta para uma vida menos nômade como agricultores, providenciando o pão do nosso dia a dia e satisfazendo nossa sede por vinho e cerveja. Sem a levedura, a Terra seria um planeta sem álcool, e todo pedaço de pão não seria fermentado. Nos dias de hoje, a levedura tornou-se a queridinha da biotecnologia, produzindo uma lista enorme de fármacos que salvam vidas, além de bilhões de litros de biocombustíveis que nos ajudam na tentativa de desacelerarmos as mudanças climáticas. A levedura, que é o fungo do açúcar, tem sido a parceira invisível do ser humano desde os primórdios da civilização. Há 10.000 anos, nossos ancestrais abandonaram a carne de caça e as frutas silvestres em favor da criação de animais e do cultivo de grãos. Ao deixar as florestas e savanas, nosso apetite pela cerveja e pelo vinho produzidos por esse fungo foi um grande estímulo para o assentamento agrícola. O motivo era simples. Era necessária uma aldeia inteira para fazer funcionar uma cervejaria ou para cuidar de um vinhedo. O consumo modesto de álcool pelos antigos agricultores também ajudou no fortalecimento de laços sociais e no estímulo de um sentimento de comunidade. E, conforme a vida se tornava mais previsível dentro dessas comunidades de agricultores, as tecnologias de fabricação de cerveja e de pães evoluíam. Meu nome é Andreas Gombert. Fui eu quem traduzi esse livro para o português. Eu sou da Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e trabalho há mais de 2 décadas com leveduras. Por que eu escolhi esse trecho? Esse trecho é exatamente o trecho inicial do livro. E eu escolhi porque ele traz, vamos dizer assim, o espírito do livro. O livro conta um pouquinho de história, conta um pouquinho de ciência e também tem elementos de antropologia. Como vocês veem, o livro tem uma linguagem acessível. É um livro de popularização da ciência. Quer dizer, a ideia é trazer a ciência para a população em geral. E mais do que nos dias de hoje, é muito importante essa comunicação da ciência para todos e todas, para que as pessoas possam saber melhor sobre os fatos que acontecem no mundo. Por exemplo, é importante se vacinar ou não se vacinar contra a Covid? O que significa uma guerra? O que significa esse remédio que o médico está me mandando tomar? Então, questões como essa do nosso cotidiano são mais fáceis de nós decidirmos e encararmos se nós tivermos um contato maior com a ciência. Pelo menos é isso o que eu acredito. Como vocês veem também, a linguagem ela traz situações do nosso cotidiano buscando atrair a questão do leitor, e isso acontece ao longo de todo o livro. Uma última questão que me fez escolher esse trecho, e que na verdade está relacionada com todo o livro, é a questão da microbiologia ou dos micróbios. Os micróbios são seres microscópicos que nós não vemos, mas que fazem parte do nosso dia a dia, estão em toda parte, em volta de nós aqui, no ar, nas paredes, no chão, habitam o nosso corpo. Nós temos mais células microbianas no nosso corpo do que células humanas, por exemplo, e a vida microbiana é a vida mais importante e, eu diria, mais pesada desse planeta. Quer dizer, a massa microbiana é maior do que a massa de plantas ou a massa de animais. E tudo isso passa despercebido. Sem os micro-organismos, a vida no nosso planeta não seria possível. Então, esse livro também tenta chamar a atenção do leitor para essa importância da vida microbiana.